Fala galera, bem-vindos a mais um videocast aqui do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar mesmo se você não tiver tempo. Meu nome é José Roberto, sou colaborador aqui do Cardio Papers e hoje eu vou estar com outro dos meus chefes aqui, nosso editor do Cardio Papers, junto com o Eduardo Lapp e André Galego. A gente está aí hoje com o Fernando Figuinha. Fala, Figas, beleza, cara? Seja bem-vindo aí. Beleza? Dei uma juntada Prazer aí, enorme fiz estar aqui. uma criatura junto do Galego com o Figuinha. Um monstro, né? Monstro Valeu mitológico, pelo sagrado. convite. E falar de um tema que é super prevalente, que é um assunto que eu gosto bastante, que é a fibrilação atrial, né? Só Boa. alegria. Então, Figas, pra galera se contextualizar, a gente tá falando da diretriz de 2024, que saiu agora no Congresso Europeu. Você até chegou a fazer um resuminho, um Reels ali, e a gente vai aprofundar mais isso daí, porque você é o especialista da diretriz aí, apesar de eu ter lido também. E a gente vai ainda convidar o Lapa também, o Galego, pra gente discutir as outras diretrizes que saíram. Então, de DAC, de aortopatias, de hipertensão. Então a gente vai abordar todas essas diretrizes mais a fundo aí e as novidades. E hoje eu tô aqui com o Figas Figueiredo. Então vamos começar então, Figas. Comentando então, cara, primeiro vale a pena a gente só reforçar com o pessoal por que a fibrilação atrial é tão importante, né? E aí eu ia puxar algumas definições aí e ia puxar com você assim, porque antes da gente comentar, vale a pena a gente falar que a diretriz ela cita alguns cenários, né? Então, FA primeira vez diagnosticada, FA paroxística, FA persistente, permanente. Mudou alguma coisa nisso ou as definições ainda são as mesmas? Não, as definições são basicamente as mesmas que estavam antes, né? Eles chamam de FA a primeira vez quando o cara teve o primeiro episódio, que a gente não sabe como que vai evoluir, né? Durante o acompanhamento do paciente. FA paroxística continua sendo a FA que vem e reverte em até 7 dias ou com alguma intervenção. A maioria acaba revertendo em menos de 48 horas. Né? FA persistente é aquela que não termina sozinha. É persistente, né? Chata, não termina sozinha. Demora mais de 7 dias. Pentelha. Eles colocam a FA persistente de longa duração, quando é mais de 12 meses. E a FA permanente mesmo é aquela que você não tem intenção de manter ritmo sinusal. Ou porque você já tentou, ou porque tem um átrio muito grande, que daí você não vai fazer nenhuma estratégia para tentar reverter o ritmo. Independentemente então, são do essas tempo. Principais, que é a paroxística, persistente e permanente. Boa. Ele coloca também algumas outras coisas, né, que a gente comenta, que eu botei aqui até para citar, mas é assim, a carga, né, o burden da fibrilação atrial, que é quanto tempo do dia em porcentagem que o paciente passa em fibrilação atrial, isso aí é importante, que é a carga da FA. E cardiomiopatia atrial, que é uma coisa que ele já coloca na definição de 2020 também, que é uma condição clínica que você vai tendo um remodelamento, então alteração estrutural, funcional, elétrica, né, que vai impactar com um aumento de fibrilação atrial ou uma dificuldade, né, de ação das medicações ou das terapias como ablação. E isso vai gerar um processo inflamatório, um remodelamento, podendo gerar ativação neurohormonal, fibrose do átrio. Então, acaba, por exemplo, podendo até mesmo evoluir com uma insuficiência cardíaca, né? Então, a gente pegou... inclusive, essa semana peguei um caso que era exatamente isso. O paciente tinha uma FA, o átrio vai aumentando, remodelando, aumenta o átrio, o ventrículo não dilata, ele começa até podendo evoluir com uma insuficiência mitral secundária ao aumento de câmara atrial, né? Ao contrário do que a gente vê geralmente, por exemplo, de um aumento do VE, né? Que a gente acaba tendo uma dilatação e aí, por consequência, gera uma regurgitação mitral. A tendência, quando tem isso daí, quanto mais doença de átrio a gente tem, mais difícil é manter ritmo sinusal, né? Então, isso pode nos ajudar realmente na hora de tentar definir se você vai fazer uma estratégia de controle de frequência ou de manutenção do ritmo, né? Isso pode ser importante. Maravilha. E a gente sabe que o impacto da fibrilação atrial ele é muito grande, né, Figas? Porque a gente tem uma prevalência que está aumentando. Então, a gente sabe que o risco do paciente desenvolver FA, né, de 2010, numa projeção para 2060, é que dobre os pacientes que tenham chance de ter FA. O risco de desenvolver FA na vida era em torno de 20% e agora está em torno de 33%. Então, 1 a cada 5 agora é 1 a cada 3. Então, existe uma tendência porque a população vive mais, tem mais comorbidade e vai desenvolver mais FA também. É natural, não vai ter jeito. E o grande problema é que isso tem um impacto econômico muito importante, né? Tanto os gastos com a saúde, como
o cara que não vai trabalhar, todo o problema ao redor, com a família, tudo. Então, o impacto econômico da EFA e dos vários episódios da EFA é muito relevante. Então, cada vez mais o pessoal vai tentar estratégias aí para manter ela bem controlada. Exato. E a gente sabe que várias hospitalizações, o cara sempre vai ficar com medo de ter um novo episódio de FA, a chance de depressão também é maior, qualidade de vida piora, então, na verdade, acaba piorando tudo, a morbidade do paciente. Eu comento com os pacientes assim que a FA, não que ela não mate, né, mas a FA ela não mata, mas ela dá muita morbidade, né, então os pacientes ficam muito preocupados com quando a frequência fica um pouco mais acelerada, mas assim, o maior impacto são essas outras coisas, né, hospitalização, chance de desenvolver outras comorbidades aí. Perfeito. E a gente sabe até mesmo que o risco de desenvolver insuficiência cardíaca aumenta de 4 a 5 vezes, por exemplo. A chance de desenvolver um acidente vascular cerebral isquêmico de duas vezes mais ou menos, duas vezes e meia. A gente tem uma grande prevalência de DAC também, né? Mais de 60% dos pacientes com DAC têm FA. Na verdade, que tem FA tem DAC, na verdade, né? Melhor dizendo. Chance de desenvolver evento tromboembólico. Pacientes acabam, que nem você comentou, evoluindo com comprometimento cognitivo em 40%. Muitos deles aí relacionados a uma demência vascular, né? Muita gente vai ficando mais idoso, começa a ter lá os episódios de esquecimento e todo mundo fala de Alzheimer, tudo, mas uma causa muito prevalente, principalmente em quem tem FA, é vascular, demência vascular, pequenos episódios isquêmicos lá. Então, a gente sabe que a FA está muito relacionada. A FA não aumenta o risco de Alzheimer, apesar do pessoal achar que aumenta o risco de demência, né? A demência em geral, sim, vascular. Mas do Alzheimer, especificamente, não tem relação. Né? Exato. Mas a ideia é essa, ajusta melhor, a ideia é que evite de evoluir com demência vascular. É isso. Então, a gente sabe que é uma doença que é muito importante a gente conhecer, tratar, porque realmente é a arritmia supraventricular mais frequente que a gente vê na prática clínica, né? Então, tem pacientes com 80 anos, mais de 10, 15, 20% deles podem ter FA, então é muito comum, a gente vê muito. E, ô Figas, aí, agora a gente tem as novidades, né, da nova diretriz de FA da ESC de 2024, né? E só antes de eu comentar a grande novidade, eu vou deixar para você, é claro, mas como que era antes, né? A gente tinha uma abordagem sistematizada que era o 4S. Então, que a gente tinha primeiro S de Stroke Risk, que era para calcular o CHA-2-VASc, ou CHA-2-VASc, a severidade dos sintomas, que a gente calcula pelo score da Sociedade Europeia de Arritmologia, a severidade do burden de FA, né? Então, definir o tipo da FA, qual é a carga que ele tinha, e por fim, qual que é o substrato, né? A gravidade do substrato. Então, ver se tem comorbidade, ver se é um paciente que tem um átrio aumentado, então um exame de imagem, avaliação clínica. E aí, eles estão vendendo agora que teve uma grande mudança, né? Então, conta pra gente aí, como que é? Mudou muito ou só organizou as coisas e mudou de nome? Sim. Então, na verdade, eles só mexeram as pecinhas ali e botaram de um jeito diferente. Eu achei que ficou melhor até, assim, pensando no acompanhamento do paciente. Mas, basicamente, é só mudar a ordem das coisas lá. Então, tinha os 4S, manteve 4 letras, mas agora tirou os 4S, agora virou CARE, C-A-E-R. Pensando AF Care, né, cuidado da FA. Então, seria um acrônimo aí para lembrar das 4 coisas mais importantes. Como era o 4S, mas agora é um pouco diferente. Né? Então, o que é o CARE? O C seria de comorbidades, que realmente é um primeiro passo bem importante, né? A gente sabe que a FA está relacionada com várias outras comorbidades, então a gente vai ver se o paciente tem hipertensão, se ele tem diabetes, se ele tem insuficiência cardíaca, se ele tem apneia do sono, se ele é obeso, se ele consome muito álcool. Então você vai ver um monte de detalhe nessa parte de C, e tem gente que foca muito, putz, eu vou reverter o ritmo, controlar a frequência e tal, e não trata todo o resto, e daí a chance de sucesso vai ser muito menor. Então, eu achei interessante começar por comorbidade, porque realmente é uma coisa que o pessoal esquece bastante. Não, ainda então, mais, Figuinha, que quando a gente faz ablação ou vai tentar manter o paciente em ritmo sinusal, geralmente, quando ele falha, é porque alguma dessas coisas está descompensada, né? A gente vai comentar melhor quando a gente for se aprofundar, mas assim, focar muito que o manejo das comorbidades e das outras doenças é muito importante para a gente não descompensar a FA, tá? Mesmo, não estou nem falando de entrar em FA por conta de uma infecção ou um quadro de uma tireoidopatia, o feijão com arroz mesmo, é a apneia do sono, obesidade, pressão alta, diabetes, isso daí tudo é o feijão com arroz que a gente tem que garantir para manter o paciente com uma melhor qualidade de vida e controle da arritmia.
Tem isso até mostrando que o paciente obeso que perde peso e reverte FA, a chance talvez seja até melhor do que os antiarrítmicos, o cara perder peso de forma relevante, né? Então faz muita diferença mesmo você tratar essas comorbidades. Mas a gente vai falar mais a fundo aí na próxima parte, né? Uhum. Então, passando para o A agora, que é do CARE, né? Então, C de comorbidade, o A é de avoid stroke, ou aqui no Brasil a gente pode colocar de AVC, né? Para lembrar mais fácil. Então, é evitar AVC e embolia sistêmica, né? Então, essa é a parte que você vai tentar avaliar qual que é o risco do cara ter um evento isquêmico e acaba avaliando também o risco de sangramento, etc., tudo junto. E aqui tem uma novidade interessante, que é o Chades Vasquez. Eles fizeram uma mutação do Chades Vasquez. Uhum. Eles cortaram fora a parte do sexo, né? Que era o SC do finalzinho. Que realmente ficava meio confuso. Se for mulher, tem que ter 3 pontos. Se for homem, 2 pontos. Aí fica aquela salada não faz sentido, né? números na cabeça. Você pontua mais por ser mulher, mas para ser fácil. mulher a conduta tinha que ter um ponto a mais também. Então era uma coisa mais que só complicava, né? O que aconteceu, na verdade, é que os Chades Vasquez, eles colocaram o sexo feminino como impactante, mas viram que, na verdade, isoladamente não aumentava o risco. Então, como foi descoberto após, né, o estabelecimento do Chades Vasquez, ficou o Chades Vasquez e foram mudando só a pontuação. Mas eu acho que simplificou. Agora é Chades VA, né? A gente fala Chades VAR, mas Chades VA talvez seja melhor. E daí é um ponto só. Então, independente se é homem ou mulher, agora é Chades VA, então tira só a parte do sexo feminino. Se tem 2, tem que anticoagular. Se tem 1, vai considerar fortemente anticoagular o paciente. Então não tem mais aquele monte de coisa. Se é mulher é isso, se é homem é aquilo. Então acho que essa transformação do Chades Vasquez em Chades VA seria uma transformação que facilitou realmente a vida aí. Não, boa. E daí eles comentam a gente vai comentar mais a fundo também no outro podcast sobre qual anticoagulante escolher, qual seria melhor, qual situação a gente vai pensar em doa, varfarina. Mas aqui eles focam bastante, na apresentação lá no Congresso Europeu, eles comentaram várias vezes que é bom sempre avaliar o risco de sangramento, mas nunca para fazer pensar em não anticoagular o paciente. Então, o risco de sangramento não pode determinar se você vai anticoagular ou não. Você pode controlar os fatores de risco para sangramento, né? Mas eles deixam claro, classe 3, não use o score de risco de sangramento para te fazer suspender uma anticoagulação, né? Então, eu acho mais um ponto que eles comentaram bastante aí nessa parte do A. Não, boa. E aí, queria só acrescentar também, então, que né? Então, o parte do A é ver o CHA-DSVA do paciente, não usar um score de risco de sangramento que para contraindicar ou para você suspender, por exemplo. A gente vai comentar isso mais à frente também. Evitar antiplaquetários. E aí, considera, né, tratar se tiver um score de 2 ou mais, ou pode considerar com um score de 1. Caso você opte, então, para fazer a anticoagulação, só lembrar da questão do DOA aqui da varfarina. E eu queria só repassar aí com você, Figas, porque tem muita gente que tem dúvida em relação ao Chades Vasquez ou Chades-VA agora. Por exemplo, né, IC, mas IC-FEP entra? Porque IC-FEP é um negócio que não se falava mais ou menos na época quando lançou o score do Chades Vasquez, né? Então, sim. Isso era uma coisa que a galera ficava muito na dúvida, achando que era só IC de fração reduzida. Então, e eles deixam claro, eles trazem uma tabela agora na diretriz, botando detalhes de cada um do Chades-VA, né? Então, seria sintomas de C independente da fração de ejeção. Então, pode ser IC-FEP, fração de ejeção levemente reduzida, ou então, se tem fração de ejeção menor que 40, mesmo assintomática. Mas se tem IC-FEP sintomática, é para entrar também no Chades-VA. Então, eles deixam claro aí na tabela que eles apresentam lá que IC-FEP entra sim. Então, não é só fração de ejeção reduzida. E realmente essa é uma dúvida que eu já vi bastante gente perguntar, era bem frequente. Até mesmo se o paciente ele é assintomático, tá? Outros, né? Sim. O que você falou que eu te cortei aí? Hipertensão. Não, eu ia falar só dos demais, né? Então, o H de hipertensão, só lembrando a galera aí, né? Então, acima de 140/90, o A seria de age, o primeiro A, né? Então, de 75 ou mais ganharia 2 pontos, 65 a 75 é o último do VA, né? Seria 1 ponto só. Lembrando aí que idade, na variável, é uma variável contínua, né? Mas para pontuar, eles tiveram que fazer 2 pontos de corte. Então, acima de 75 anos seria um risco bem mais alto, 2 pontos. Entre 65 e 74, 1 ponto. A diabetes pontua, AVC, AIT, ou tromboembolismo arterial prévio também pontua no S, né? Do Chades. Uhum. E o VA do Chades
VA, né, o V, aí seria doença vascular, que tem gente que também tem dúvidas daí, né? Então seria doença arterial coronariana, então o cara que já teve angina, o cara que já fez, colocou um stent, fez uma revascularização, ou então, não é só coronária, né? Ou então que tenha doença arterial periférica, claudicação intermitente, que tenha alguma doença, uma placa de aorta complexa. Então, essa doença vascular não é só coronária, é doença vascular como um todo. Coronária pode ser doença vascular periférica e pode ser aorta também, né? Isso, boa. Então, isso aí é bem interessante mesmo. Bom, então, e a gente pontuando, tendo uma pontuação de 2 ou mais, anticoagula, 1 pode considerar, depender do risco do paciente, né? Risco isquêmico ou risco hemorrágico também. E o R, Figas, que aí agora é de redução de sintomas por controle de frequência e ritmo, né? Sim, sim. Então, o R, daí você já viu comorbidade, viu então o risco do cara ter um AVC, agora você vai entender se o cara está sintomático ou não. Então, se ele está sintomático, ele coloca aí, né, nessa parte, você vai determinar de forma mais clara qual que é o subtipo dele, né? Primeiro diagnóstico, paroxística, persistente e permanente, que a gente já comentou, e daí você vai determinar se você vai para a estratégia de controle de frequência cardíaca, então você vai só reduzir a frequência, deixar uma frequência mais baixa, e ele coloca aí a sugestão de manter pelo menos abaixo de 110, geralmente, ou então se você vai buscar uma estratégia de controle de ritmo. E aí tem vários detalhes, na verdade, que eu acredito que a gente vai discutir no podcast seguinte, né? Não, é isso. E isso daí é sempre aquela briga, né? Vale a pena tentar ritmo sinusal pelo menos uma vez? Não vale? É medicação? É ablação? E a gente vai discutir isso com mais detalhes na segunda parte aqui do podcast. Mas basicamente é você definir qual que é o tipo de FA, né? A apresentação que a gente vai comentar também, né? Paroxística, persistente, permanente, enfim. E aí considerar qual que vai ser a estratégia mais adequada para aquele paciente. E por fim, o E. O E seria de Evaluation and Dynamic Reassessment. Eu acho que a brasileirando aí poderia falar de evolução do paciente. Vou botar um E como evolução, sei lá. Na verdade, como que você vai reavaliar esse paciente ao longo do acompanhamento dele? Então, na consulta inicial, você vai dar aquela geral, né? Pedir todos os exames de sangue, ver se tem problema de tireoide, ver se tem algum outro motivo para o cara ter tido FA, eletro, fazer um eco, ver se precisa de alguma outra imagem adicional, etc. E daí ele sugere, pelo menos 6 meses depois da apresentação, e talvez pelo menos anualmente depois, dar uma geral em todos esses pontos. Então seria o quê? Toda consulta, o cara voltou com FA, faça de novo, porque às vezes mudou o fator de risco, mudou o CHA-2 do paciente. Então, o cara voltou, rever a comorbidade. Tem alguma comorbidade nova, o cara aumentou o peso, começou a beber mais, avalia o risco de AVC de novo, faz o CHA-2, às vezes mudou alguma coisa, né? Da mesma forma. Avalia qual que é o impacto dos sintomas. Você está tentando lá uma estratégia, está com controle de frequência, mas ele está muito sintomático. Será que vale a pena tentar estratégia de manutenção de ritmo sinusal? Ver o risco de sangramento, que também pode ter mudado. O cara começou a utilizar um antiplaquetário porque um outro profissional passou e está com dor nas costas, está usando anti-inflamatório. Então, o ideal é que toda consulta você reveja todos esses pontos. Então, rever a comorbidade, CHA-2, RAS-BLED e sintomas. A ideia é que você fique sistemático, o cara voltou com você, tenta rever todos esses passos para você não comer bola e nenhum cuidado para o seu paciente, né? Boa, e aí até mesmo também, né, às vezes você tá considerando, né, putz, talvez eu deixe numa estratégia de controle de ritmo, mas aí, digamos assim, é um paciente que era pré-frágil, internou, fragilizou na internação, caidor, e aí acaba que, putz, talvez não vale a pena a gente deixar ele numa estratégia de controle de ritmo, né, vamos tentar numa estratégia de controle de frequência, então é sempre bom a gente reavaliar, né. Geralmente não vai mudar muito o CHA-2, a questão de você reduzir o risco. Vai só aumentar o risco e é isso aí. Por isso que a gente está reforçando, né? Porque as variáveis do CHA-2 não vão mudar, geralmente, né? O cara não vai deixar de ser hipertenso ou TIC ou diabetes. Nem a idade vai voltar. Mas ele vai ganhar mais peso e isso daí vai reforçar mais ainda a importância de você anticoagular esse cara certinho, na dose certa do anticoagulante, que a gente vai comentar mais adiante, e reforçar a adesão dele na terapia anticoagulante, né, Figas? O RAS-BLED já é diferente, né? Ele nem fala muito de RAS-BLED, né? Mas qualquer score de sangramento que você escolher, o score de sangramento é diferente. O cara pode estar agora com a pressão descontrolada, começou a usar antiplaquetário, começou a usar anti-inflamatório. Então, os scores de sangramento geralmente são mais dinâmicos. E daí, como ele já comentou na diretriz, a gente não vai suspender anticoagulante, mas
a gente pode pensar, vou tratar melhor isso, vou orientar ele não usar anti-inflamatório, usar analgésico. A ideia de se avaliar o score de sangramento é exatamente tentar diminuir o risco de sangrar, não mudar a sua anticoagulação, né? Então, eu acho que realmente o que a gente vai ver mais mudanças de uma consulta para outra provavelmente vai ser a parte de risco de sangramento. E futilidade, enfim, né? Das condutas que a gente pode vir a fazer. Então, pessoal, a gente acabou aqui abordando principalmente as principais novidades, né? Que era o 4S, que agora virou Care, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Só que acho que está reforçando mais aí a questão da comorbidade, do controle e ajustar melhor ali na consulta, né? Deixou um pouco mais sistematizado do que o 4S, na minha opinião. O CHA-2SVA foi a grande novidade desse ano aí. Se eu não me engano, até tinha saído junto no congresso um estudo que reforçou essa questão de que o sexo feminino contemporaneamente não tem mais esse risco aumentado como se achava antigamente, né? De eventos trombóticos, né? E a gente agora vai entrar na discussão de item por item da diretriz, começando sobre o C, o A, o R e o E, e a gente vai comentar ainda também um pouquinho mais de como é o manejo em algumas situações, como ablação, oclusão de apêndice atrial esquerdo, mas tudo isso na segunda parte, que é para os nossos alunos do curso de consultório. Então, você que não é aluno do nosso curso de consultório, a gente está deixando o link aqui na descrição. Não deixe de se inscrever. Toda semana a gente tem uma aula nova. Essa aula aqui vai sair na íntegra comigo e com o Figuinha no curso de consultório. Vamos ter a parte 2 ainda da discussão dessa diretriz, né? Serão vídeos mais enxutos, mas que a gente vai abordar o que a gente achou mais importante e relevante. Então, no primeiro episódio, na segunda parte aqui, a gente ainda vai discutir melhor sobre as comorbidades, o que ele sugere, né, para tratar cada comorbidade de uma forma mais objetiva, como que a gente vai utilizar um score de risco de sangramento, vamos revisar os dois principais, né, o Hasbled e o DOAC, e algumas situações específicas, né, como amiloidose, cardiomiopatia hipertrófica, como que a gente vai acessar os riscos de sangramento desse paciente e como que a gente vai anticoagular com as principais drogas. E a gente vai fechar aqui com oclusão de apêndice atrial esquerdo e algumas situações especiais na anticoagulação. O que a diretriz recomenda se eu tenho aqueles AVCs criptogênicos, né, que a gente chama de ESOs? Então, você que é aluno do nosso curso de consultório, corre lá para a plataforma que a gente já vai estar publicando essa continuidade aqui do nosso videocast. Figas, valeu aí pela presença aí, mas a gente já deu uma boa introduzida aí nas principais mudanças, para quem ainda não é nosso aluno, e para quem é aluno a gente se vê no curso de consultório. Obrigadão, Figas. Valeu, obrigado. Valeu, galera.